A paz do Senhor a todos, eu sou Emerson Santos. Uma vez eu estava em um local, eu estava no Morro do Chapéu. Então à noite eu vim caminhando, estava com muito pouco dinheiro naquela vez, eu estava trabalhando de representante e de repente eu fui para pegar um carro de linha. No meio do caminho, à noite, tudo escuro, numa BR, né? Apareceu uma pessoa na minha frente e aí ela me disse assim, paz do Senhor. E eu disse, paz do Senhor. Então ele olhou e disse, você é um servo de Deus, Deus está mandando um recado para você. Não vá por esse local não, que é perigoso. Vá pelaquela outra rua. Então automaticamente tomei aquele susto, né? Olhei para um lado, só vi mato, mato, mato. E de repente eu pensei, eu vou voltar. Aí voltei, né, para o caminho que aquela pessoa em que eu tinha encontrado tinha me dito para voltar. Nesse mesmo instante, a gente fica com aquela curiosidade, né? Meu Deus, de onde essa pessoa veio? Quem é essa pessoa? Então eu fiquei naquela curiosidade assim e senti o desejo de olhar um pouquinho para trás. Quando eu olhei, sumiu. Então, até hoje eu fico me perguntando quem era aquela pessoa, porque quando aquela pessoa sumiu, que eu fui caminhando pelo caminho que ela me mandou, na mesma hora apareceu um carro e me perguntou assim, tá indo para Bonito? Eu falei, tô, Bonito é o nome da cidade, perto do Morro do Chapéu. Aí sobe aí que a gente te leva. Eu pensei no que o rapaz tinha me dito, entrei no carro, eles me deixaram na cidade, quando eu cheguei lá perguntei quanto era, disseram que não era nada, não me cobraram nada, então até hoje eu penso. O que poderia ter acontecido comigo naquele dia se eu tivesse ido por aquele caminho, não tivesse escutado aquela pessoa, mas graças a Deus deu tudo certo. O que eu posso dizer é que aquela pessoa sumiu, desapareceu e eu não sei para onde ela foi até hoje. Então vamos lá. Depois desse dia eu passei a pensar, né? Será que os anjos podem descer do céu e podem nos ajudar, se transformar em carne, matéria, estar junto conosco aqui nessa terra? Então comecei a pesquisar na Bíblia e vamos ver o que é que a palavra de Deus nos ensina nesse novo estudo. Então vamos começar por Gênesis 1, 26 ao 27 para ver se a gente... Olha, o estudo de hoje vai ser um pouquinho demorado, porque ele vai ter alguns versículos, mas vai ser necessário para a gente compreender o que é que eu estou tentando explicar para vocês. Gênesis 1, 26 a 27. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. 27. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Então vamos lá. Quer dizer então que nós somos imagens e semelhança daquilo que está no céu? Quer dizer, existem anjos nos céus parecidos com homens e mulheres? No livro de Hebreus 13, versículo 2, está escrito assim, não se esqueçam da hospitalidade, foi praticando-a que, sem o saber, alguns acolheram anjos. Espera, quando eu me deparei diante desse versículo, Hebreus 13, versículo 2, alguns sem saber acolheram anjos na sua casa? Como assim? Os anjos podem estar no meio de nós como carne, gente, pessoas, e a gente pode acolher os anjos sem saber? Agora nós temos que pensar numa coisa. A Bíblia nos ensina também que demônios são anjos caídos. Muito cuidado com isso. Então, no meio de nós, se nós podemos também acolher anjos, também podemos acolher demônios. Por isso que muitos casos estão aí dizendo de pessoas que dilaceram pessoas, estrupam crianças, matam seus próprios filhos, canibais que comem. Será que isso não tem a ver com a Bíblia? Vamos lá. No livro de Malaquias 3, no 1 está escrito assim, eis que eu envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim. E de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vos buscais, o anjo do concerto, a quem vos desejais. Eis que vem, diz o Senhor dos Exércitos. Peraí. De quem será que aquilo está dizendo na palavra de Deus que ele enviará o seu anjo? Lucas 7, 26 ao 28. Mas que saístes a ver? Jesus Cristo falando. Um profeta? Sim, vos digo, é muito mais do que um profeta.
Este é aquele de quem está escrito: Eis que envio o meu anjo diante da tua face, o qual preparará diante de ti o teu caminho. E eu vos digo que entre os nascidos de mulheres não há maior profeta do que João Batista. Mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Vocês observaram? O próprio Jesus nos responde. Lá atrás nós lemos que ele enviará o anjo. Deus disse que enviará um anjo para estar no meio de nós, se passando por pessoa, para preparar o caminho para Cristo. Aí vem Cristo, depois de nascido, depois de milhares de anos, e diz: vocês estão procurando quem? Um profeta? Ele é muito mais do que um profeta, ele é o anjo. Tudo iniciou no livro de Gênesis 6, do 1 até o 8. E aconteceu o quê? Como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, eles nasceram filhas, mulheres, viram os filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus? Nós vamos descobrir de quem era que eles estavam falando, que eram os anjos. E viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Gente, que homem é esse que também é carne? Então esse homem não era carne? Então vamos lá. Também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. 4. E havia naqueles dias gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus entraram às filhas dos homens e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na terra antigamente. E os homens de fama entraram às filhas, você sabe que é ter relações sexuais, né? 5. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicava, porque misturou duas espécies. Do homem se multiplicava sobre a terra. E que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pensou-lhe em seu coração. Vamos para o 7. E disse o Senhor: destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até ao réptil, e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, esse que é o ponto-chave. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Espera aí. A Bíblia nos ensina aqui que os filhos de Deus, peguem bem esse versículo, porque depois o próximo que eu vou falar, vocês vão ligar com Noé. E vão ligar que realmente os filhos de Deus eram os anjos, viu? No livro de 1 Pedro 3, 18 ao 20, Jesus responde isso, voltando lá para Noé, explicando para a gente. 18. Porque também Cristo padeceu uma vez pelo pecado, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificando na verdade na carne, mas vivificando pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, 20, os quais no outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparavam a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pelas águas. Espera aí, Jesus Cristo foi pregar para os espíritos em prisão? A Bíblia nos ensina que eles foram castigados, né? E Deus tirou todos da face da terra. Aí diz que só sobrou Noé. Mas se eles podiam sair e voltar e se materializar, com certeza eles voltariam novamente. E se materializariam novamente, não é verdade? Mas esses que começaram, que iniciaram isso, Jesus foi pregar para eles em prisão. E o próprio Jesus aqui está explicando isso, que ele foi pregar para os espíritos em prisão, que foi na época da arca. Vamos continuar. Então vamos lá. Vamos entender quem são os filhos de Deus que a Bíblia chama e que chamava naquela época. Lembrando que nós somos co-herdeiros de Cristo, né? Cristo, filho de Deus também. Cristo é o filho primogênito, primeiro filho de Deus. E nós não, nós somos co-herdeiros de Cristo, somos filhos adotivos. Então não seria nós que a Bíblia estava falando naquele momento. Vamos descobrir quem é? No livro de Jó 1, do 6 ao 7, olha a expressão filho de Deus aqui quem era. E num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles.
Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse-lhe: de rodear a terra e passear por ela. Notou? Os filhos de Deus eram os anjos e os demônios. Os anjos são, anjos perfeitos, bons. Anjos caídos, demônios. Então Satanás, por ser um anjo, por ser um anjo caído, um demônio, no caso, rebelado, então significa o quê? A expressão filhos de Deus vem aqui, que são os anjos. Aí agora aqui no livro de 2 Pedro 2, do 4 até o 6, vai nos explicar assim. 4. Porque se Deus não perdoou aos anjos, olha novamente mostrando quem são. Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservado para o dia do juízo. Jesus foi para onde naquele dia? Para o inferno pregar para quem? Os anjos. Olha só. 5. E não perdoou o mundo antigo, mas guardou a Noé, a oitava pessoa, o pregoeiro da justiça, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e condenou a destruição às cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinzas e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. Livro de Judas 1, 6 até o 7. E aos anjos que não guardaram seu principado, mas deixaram sua própria habitação, reservou na sua escuridão e em prisão eterna até o juízo daqueles grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra, e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregue à fornicação, como aqueles, e ido após outra carne, foram postos, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Peraí, não era a mesma carne que eles tinham? Por isso que Deus lá no início disse, eles agora também são carne? Olha aqui, afirmando. E aqui diz que deixaram a sua habitação. Então eles saíram do céu, deixaram seu habitat natural e vieram ficar no meio de nós, se transformando em carne. Então vamos buscar no livro de Gênesis 18, do 1 até 8 e ver o que é que nos fala. E o Senhor apareceu a Abraão, perto dos carvalhais de Maré, quando ele estava sentado à entrada de sua tenda na hora mais quente do dia. Abraão ergueu os olhos e viu 3 homens em pé, a pouca distância. Quando os viu, saiu da entrada de sua tenda, correu e encontrou-lhes e curvou-se até o chão. Disse ele: meu senhor, se mereço o seu favor, não passe pelo seu servo sem fazer uma parada. Mandarei buscar um pouco d'água para que lavem os pés e descansem debaixo desta árvore. Vou trazer a vocês também o que comer. Peraí, os anjos comem comida, a nossa comida? Vamos lá. Para que recuperem as forças e prossigam pelo caminho, agora que já chegaram até este seu servo. Está bem, faça como está dizendo, respondeu. Peraí. Anjo come comida? Vamos para o livro de Gálatas 1:8. Já está perto da gente terminar, mas é muito importante que você acompanhe até o fim. Mas ainda que nós mesmos, essa é a parte muito importante para que a gente descubra, porque existe muitos pastores pregando aí que muitas coisas erradas na igreja que você pergunta a eles, está na Bíblia? E eles falam, não, mas é tempos modernos, porque tem muitos pregadores aí, muitas pastoras ensinando coisas que não devemos fazer, muitos serão o quê? Muitos serão condenados por falta de conhecimento. Então nós vamos compreender porque muitos falsos profetas que a Bíblia falou, existirão falsos profetas no meio de vocês, lobos ferozes, ladrões, roubadores, enganadores. Quem são essas pessoas e com quem eles aprenderam? No livro de Gálatas 1, versículo 8 fala assim, mas ainda que nós, ali foram seres humanos, mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, que seja anátema, ou maldito. Peraí, para e pensa. Como é que um anjo vai descer do céu e vai nos ensinar outro evangelho, vai pregar para a gente um evangelho novo nas igrejas, se ele não tivesse materializado em matéria, em homem ou em mulher? Está entendendo? Por isso que ele diz, tem muitos evangelhos hoje, novo, moderno, que eles falam assim, isso foi naquele tempo da Bíblia. Isso foi no Antigo Testamento, isso foi no Novo, mas isso foi no tempo da Bíblia. Hoje nós temos que nos modernizar, temos que acompanhar o tempo, por isso que está cheio de pecado nas igrejas. Hebreus 13, 2
Não se esqueçam da hospitalidade. Foi praticando a que, sem o saber, alguns acolheram anjos em sua casa.